valoriza muito o homem, considerando um camaleão, pois pode baixar ao nível dos animais brutos ou pode chegar até ao nível angélico, conforme a sua aspiração, a sua contemplação e os seus atos. O autor, o humanismo sublinha sempre o valor infinito do homem. Isto é bem importante. Há uma centelha divina infinita no homem, ou na mulher, no ser humano. Para além disto, não é completamente verdadeiro que seja apenas um otimismo. Se a crítica da sociedade britânica formulada pelo Rafael Itudeu no livro primeiro pode-se justificar por contraste com a imagem quase idénica da utopia no livro segundo, o exemplo lógico incitando a corrigir os defeitos muito próximos, a descrição otimista da sociedade utópica pode aparecer como uma solução possível ao dispor dos seres humanos para procederem a uma transformação necessária. Mas não se deve tomar à pressa e à letra o comunismo utopiano e propô-lo como remédio a todos os males de uma sociedade hoje em dia da dotação global de soluções teóricas jamais postas em prática, entre parênteses, ou unicamente numa pequena escala nas comunidades monásticas primitivas ou em certos conventos, pois isso seria falsificar o sentido do texto. Estamos aqui a ver Pina Martins a fazer uma leve crítica a tomar-se à letra o comunismo utopiano. Nada impede, evidentemente, um socialista ou um comunista de ver na organização ideal da utopia o anúncio maravilhoso dos futuros que eles cantam. Os cristãos, mesmo eles que se batem mais ardentemente pela justiça social neste mundo, pensam que não existe no reino de Deus, que ela não existe no reino de Deus, e Thomas More, não enquanto autor da utopia, mas enquanto cristão autêntico, partilhava a sua fé ao ponto mesmo de morrer por ela, um mártir em testemunho. Eles não creem, os que não creem, no papel salvífico ou soteriológico da fé, dessa fé, mas pensam que a justiça pode reinar neste mundo, esses mesmos têm a utopia por uma previsão do tempo novo e classificam-na ou incluem-na entre os textos precursores de uma sociedade perfeita. Assim, Thomas More, santificado pela primeira Roma, ele foi também santificado pela terceira Roma, pois o seu nome foi glorificado pelos construtores do socialismo soviético. É muito interessante esta referência a Pina Martins à terceira Roma como a Rússia soviética, tanto mais que Pina Martins era um bom conhecedor da tradição russa, tinha mesmo estudado um bocadinho a língua, a sua filha também conheceu e foi-se desenvolver depois, sobretudo, a língua estónia e a parte do xamanismo, mas há hoje uma corrente muito forte no pensamento russo, liderada por Alexander Dugin, que refere como a terceira Roma, Moscovo, a Rússia espiritual, ortodoxa, imperial, num sentido multipolar e fraterno. É isso que está em grande luta, sabemos, contra a oligarquia infra-humanista,
sionista e em grande parte anti-humana, infra-humanista, um globalismo que não atende às tradições, nem às nações, nem à família, nem à religião. Pina Martins passa a seguir a referir o estudo de Fernando Melo Mozart, que publicou também neste primeiro livrinho, um estudo de 1978, que foi publicado em inglês na revista Moriana, número 57, a revista orientada prestigiosamente por Germain Meradouro, sob o título A Reputação Primeira em Portugal de Thomas More, da qual o autor propôs-nos oferecer no seu artigo uma síntese rápida dos textos portugueses mais importantes do século XVI, onde há referências ao nome de Thomas More. Ele quis que essa síntese fosse de grande sobriedade, ela não ultrapassa a fronteira do que é rigorosamente indispensável a uma recepção fácil e a uma leitura suave. Os pontos de referência estão estabelecidos solidamente sobre informações claras e identificadas. A indicação das fontes é rigorosa, correta, suficiente. Portanto, mais do que uma procura de análise textual, trata-se de um estudo erudito muito útil sobre os pontos de partida fundamentais antes de ser levada à procura propriamente dita. No que respeita ao nosso trabalho, nós procuramos responder ao convite de Fernando Melo Mozart, de facto o primeiro grande Moriano em Portugal, e que Pina Martins acompanhou bastante. Tentámos responder ao convite de Fernando More para colaborar nas suas investigações sobre a obra de Thomas More e a sua radiação em Portugal. É um assunto que nunca foi explorado suficientemente como mereceria até aos dias de hoje. Os tempos estão maduros para pôr-se em evidências que os textos de latim e na língua vulgar do humanismo português são de um valor extraordinário para provar a existência histórica sem fronteiras de uma república cristiana, onde Erasmo e Damião de Góis, Thomas More e André de Rezende, Guillaume de Boudet e Aires Barbosa, Lefebvre d'Etaples e Diogo de Teive estudavam os mesmos grandes temas do humanismo que dá à Europa uma civilização moderna, uma civilização nova, a do mundo moderno. Aqui foi realmente uma época de ouro, de chave, e que infelizmente abortou em parte, sobretudo nesta péssima direção da União Europeia russófoba, e que também em relação ao conflito de Gaza não soube tomar atitudes, para além de muitos outros aspectos. Explica ainda Pina Martins, a finalizar, que nós referimos apenas os radiação de Thomas More nos documentos do humanismo português, onde o seu nome e a utopia são explícitos. Deixamos de parte, o menos fácil a fazer, a presença das ideias de Thomas More noutros textos literários, filosóficos, jurídicos e teológicos. A sua influência cultural em Portugal é menos importante que a de Erasmo, mas a utopia foi muito lida em Portugal através de dezenas de edições, algumas em pequeno formato, e como as de 629 e 31, publicadas em Colónia e Amsterdão. Estamos convencidos que a utopia seduziu muitos dos juristas e teólogos portugueses que provavelmente confundiram o sonho de uma justiça absoluta e de um reino perfeito de Deus com uma realidade a vir a acontecer na nossa sociedade temporal. Aqui ponho um bocado em dúvida esta generosidade da aspiração e de crença e de fé nos juristas, talvez a menos que Pina Martins queira referir-se aos que foram para o Quinto Império e o pregaram, os teólogos portugueses, e faz sentido. A utopia de Thomas More nunca foi editada nos séculos XVII e XVIII porque não era essencial. Todos os portugueses cultos a conheciam as edições deste texto publicado na Europa e mesmo em Espanha. Houve uma bibliografia moriana bem feita e
por Herrera, em 1592, 1717, 1754, 1892, a tradução por Herrera. Um pequeno livro como este pode fazer a glória de uma literatura, mas o leitor da nossa demanda poderá constatar que os nossos grandes clássicos, Barros, Damião de Góis, Heitor Pinto, Jorge Oroso, conheceram em profundidade a vida e obra de Thomas More. A transcrição destas passagens na língua original e na tradução francesa é apresentada em apêndice. Lisboa, março de 83. Demos graças, conseguimos ler calmamente, sem grandes erros. A obra foi dedicada a Germano Mercatori, com quem eu ainda me correspondi, e termina assim esta obrazinha